O Senhor reina, trema as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Araão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome. Clamava ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhe falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que Ele dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhe perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou da terra do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Andaram desgarrado pelo deserto, por caminho solitário, não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como que se assenta nas trevas e sombra da morte, preso em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte. Quebrou as suas prisões. Louva ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia para com os filhos dos homens. Pois quebrou a porta de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleia como ébrios, esvai-se-lhe toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas.
então se alegra com a bonança. Ele assim os leva ao porto desejado. Louva ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciões. Ele converte rio em deserto e nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascente, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E ele abençoa-os, de modo que se multiplica muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem, e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrado pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa essas coisas e considera atentamente a benignidade do Senhor. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosa me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois fala malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Está vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens seu carro, anda sobre as asas do vento.
Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobres com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Sobe aos montes, desce aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhe traçasses, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que no vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem e faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são refúgio para as cabras montesas e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordena a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, e se deita nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abre a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tira a respiração, morrem e volta para o seu pó. Envia o teu espírito e são criados, e assim renova a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores a meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareça da terra os pecadores, e os ímpios não seja mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai o Senhor. Louvai o Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de geração, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança.
quando era ainda poucos homens, sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. E enviou Moisés, seu servo, e Araão, a quem escolhera. Fizeram entre eles seus sinais e prodígio na terra de Cã. Mandou as trevas que escurecessem e não foram rebeldes às suas palavras. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxame de mosca e piolho em todo o seu termo. Converteu a sua chuva em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores de seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíram sobre eles. Estendeu uma nuvem por cobertura e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e os fez vir codornizes e os saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhe as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Levantou-se Jonas e foi e começou a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Jesus Cristo disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio
que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto umas vezes por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Cristo ressuscitou e apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, e falava do que diz respeito ao reino do céu. Depois voltou ao céu. Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Eis que junto dele se puseram 2 varões de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Este Jesus, que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir, e voltará coroado de glória para buscar a sua igreja. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, se revelará o segredo de Deus. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Próximo está a volta de Jesus Cristo, e prepara-te para encontrar com Ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queres felicidade? Jesus Cristo o caminho, a graça maravilhosa. Que a bondade e a misericórdia de Deus te alcance para a salvação eterna que está em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.